Olá, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias um novo capítulo, às 6 da manhã. Repetição às 11h30 da noite e às 3 da madrugada, bem no meio da madrugada. E eu tenho certeza que muita gente está vendo o programa nesse horário da madrugada, viu? E a gente fica feliz com isso, porque as pessoas estão buscando a palavra no meio da noite, no meio da madrugada, para dar tranquilidade, para dar inspiração, para diminuir a ansiedade. A palavra dá uma nova perspectiva da vida, então estude a palavra. Meu conselho é que você levante um pouco mais cedo, estude o capítulo que a gente vai passar aqui, aí as coisas vão ficar muito melhor fixadas, muito melhor, tá bom? É isso aí. Bom, quero convidar você para assistir uma igreja adventista. É muito simples, no sábado, às 9 horas mais ou menos, começam os cultos, 9, 9h30, dependendo da localidade, a igreja. E temos um site para você achar qual é a igreja mais próxima da sua casa, encontreumaigreja.com.br. É só colocar a sua localização, vão aparecer as igrejas ali. Faça esse convite e diga que você foi convidado pelo programa Reavivados, tá bom? Eu sou o pastor Ronaldo de Oliveira, pode citar o meu nome também, tá ok? Você será muito bem-vindo. Ali tem estudo da palavra em grupo, no geral, para crianças, para jovens, música. É muito gostoso passar um sábado ali na Igreja Adventista. Pronto? Combinados então? Maravilha. Estamos também querendo que você divulgue o nosso YouTube, né? Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal. E através dele muitas pessoas têm conhecido a Jesus, têm entregue a vida a Cristo, e eu tenho certeza que seus amigos vão ficar muito felizes em receber esse seu ato de amor, né, compartilhando o nosso canal, o programa, o capítulo que você acha que se encaixa naquele momento para aquela pessoa, tá bom? Reavivados por Sua Palavra NT. Se inscreva lá também, anime as pessoas a se inscreverem no YouTube. Às 6 da manhã também. O YouTube tem um programa novo que sai todos os dias. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo de hoje. Senhor, te agradecemos muito pela vida, pelo carinho, pelo cuidado. É bem verdade que nós temos coisas relativas aqui. Saúde relativa, confiança no dinheiro, no trabalho, tudo isso tem que ser relativo também, não? Mas o Senhor é quem dá força, o Senhor é quem inspira, o Senhor é quem motiva o nosso coração. Que esta atitude seja contínua, a busca nossa da Tua direção. Queremos também estudar a palavra e entender o texto, tirar lições. Precisamos da Tua bênção, do Espírito Santo em nossa vida agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O capítulo 5 é um capítulo pequeno, não é um capítulo grande, né? E a gente tem aqui uma das coisas mais encantadoras da palavra de Deus. Não há outro Deus, não há outro Deus. Forças espirituais que nós temos hoje, o que a Bíblia diz, forças espirituais, Deus e Satanás. O bem e o mal, só isso, não tem mais nada. Não há forças espirituais, não há deuses, não há intermediários também, porque a Bíblia diz assim, não adorarás imagem de escultura, não é para colocar ninguém no lugar de Deus, é para ir diretamente a Deus, é isso que a Bíblia fala. E vários conceitos aqui, quando a gente morre, a gente fica no pó da terra, dormindo, esperando o Senhor voltar, isso é bíblico, Ele volta com alarido, com voz de arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, então estavam dormindo. E depois os mortos ímpios ficam onde estão e os vivos ímpios morrem. Pronto. Vão esperar só o período dos 1000 anos para aparecerem novamente, quando o Senhor desejar, e todos serão destruídos. Mas a morte é um sono, Então Deus é o único ser.
Não há ninguém que venha intermediar a nossa vida com Ele. Não há outro Deus, só dois poderes. Repito, só dois poderes, o bem e o mal. O mal já está perdido. O bem é eterno, Deus. Então é essa a tensão que nós vamos ver aqui nesse capítulo. Poder do bem, poder do mal. Filisteus, que bom, vencemos a guerra. Está meio seco aqui o ar, né? Que bom, vencemos a guerra e pegamos a arca. O que vamos fazer com a arca? Vamos colocá-la no templo de Dagon, no templo dos nossos deuses. Diz que Dagon era pai de Baal, né? É uma confusão aqui. Então vamos colocar ali para o nosso panteão de deuses. Logo, o nosso Deus é maior que o Deus dos israelitas, então ele vai ficar ali no cantinho. Vai ficar ali, nós vamos ter mais uma proteção, porque agora esse Deus é nosso. Nós dominamos o Deus deles. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos colocá-lo aqui no templo de Dagon. Quem era Dagon? Dá uma olhadinha nessa ilustração aqui. A maioria das pessoas acham que era esse tipo de Deus peixe. Não é? Essa figura aparece em alguns lugares aí. Alguns acham que sim, outros acham que não, mas não importa. Quem seja ele é um Deus inferior. Não tem vida. Não tem vida. Quem incorpora um Deus desse, que pode incorporar, é o diabo. Mas não existe um Deus, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Então tomaram os filisteus a arca e a meteram na casa de Dagon junto com esse. Não ia dar certo, não. Era o Deus da fertilidade, dos cereais, né? Mas não vai dar certo, não. Eles tinham vários santuários desse Deus espalhados. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod. Então, vamos ver um mapinha aqui agora. Como é que foi essa jornada aqui? Tá vendo aqui? De Siló, a arca veio, ficou em Ebenezer. O que aconteceu em Ebenezer? Eles perderam a batalha, então a arca saiu e passou por Afeca, Lode e chegou a Asdod. Asdod é considerada a segunda maior cidade, hoje inclusive, ela existe, não é? A arqueologia vive estudando ali, mas ela foi para Asdod, era a cidade principal, era a primeira entre as 5 cidades dos filisteus. Aqui, Afeca, Lode, Asdod, Gate e Ecrom estão dentro da Filístia. Então ela chega até Asdod. Tá, vamos ver aqui o que acontece. É uma caminhada aqui, hein? Que essa arca passou. Só em Asdod ela entra no templo de Dagon. Aquele deus ali que nós vimos. E o que acontece? De madrugada os de Asdod no dia seguinte, viram no templo de Dagon, eis que estava caído, com o rosto em terra diante da arca, o tal do deus Dagon. Tomaram, não colocaram a pô-lo no seu lugar. Muito bem. Dia seguinte, o que aconteceu? Olha essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagem está mostrando que ele caiu de bruço, a cabeça separou do corpo, as mãos também. Foi pior. E estavam cortadas as mãos no limiar da porta, e por isso que eles pulavam a porta ali, aquele limiar, eles pulavam sempre no templo de Dagon, porque ele acabou caindo ali, não é? Os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar de Asdod até hoje, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto os de Asdod como o seu território. Alguns acham que era uma peste bubônica, os ratos que foram aparecendo e o povo foi morrendo. Então disseram os homens de Asdod, não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel. Ai, 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 não. Pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Só isso daí já dava para eles dizerem assim, perdemos. Só isso aí já dá a ideia de quem é o Deus maior.
né? Que Deus maior, porque o outro não existe. O Deus Dagon é feito pela imaginação do homem e pela motivação de Satanás. Coisas podem até acontecer que saem da esfera que nós estamos acostumados, não é? Podem acontecer porque o diabo tem poder, ele se transforma no anjo de luz. Então, como é que vai dar certo uma coisa dessa? Não vai dar certo, nunca. Primeiro ele cai, depois ele cai quebrado, como uma atitude de reverência à arca, ao Deus de Israel. Não queremos, porque além disso, tivemos tumores, né? Ratos que foram separados aí. Essa questão de ratos aparece lá no capítulo 6, verso 4. Bom, pelo que enviaram mensageiros e congregaram assim todos os 5 príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca de Israel? Expõe que seja levada a arca de Israel até Gate. Então vamos lá para o mapinha, dá uma olhada lá. De Asdod vai para Gate, ali embaixo. Ok? E o que aconteceu com essa cidade? Feriram de tumores também. Onde ela ia, o povo era ferido de tumores. Então enviaram a arca para onde? Para Ecrom. Tá ali, ó, tá vendo o mapinha? Para Ecrom, vai subindo ali, né? Para Ecrom, vai embora daqui. Bom, as pragas chegaram até eles também. Até eles. Então o que nós vamos fazer? Enviaram mensageiros, congregaram todos os príncipes, verso 11, e disseram: vamos devolver a arca de Deus para Israel, que ela torne para o seu lugar, porque não é nossa. Quem é o Deus de verdade? É o Deus de Jeová. Esse é o Deus de verdade. Vou trocar por outro Deus? Não existe, meu amigo, nenhum Deus, só este Deus chamado Jeová. Ele é criador de todas as coisas. Há alguns que chamam de outros nomes e querem dar os fatos ou as ações de Deus para outros deuses. Querem adorar entidades espirituais que no fundo não existem. Então veja comigo aqui. Se quando o homem morre, ele vai para o pó da terra, o corpo se desfaz, o fôlego da vida, o poder de viver volta para Deus que o deu. Quem dá o poder para viver? Deus. Pode fazer um homem inteirinho, pode pegar todas as substâncias, fazer no laboratório e colocar o homem. Ele nunca vai ter vida. O robô vai, mas o homem não. Um homem, você pode pegar fazer um ovo de galinha, ele nunca vai chocar. Por quê? Falta o princípio da vida. Então, se alguém morre, se desfaz o corpo físico, é o pó da terra. O fôlego de vida, que é o ruá, é o fôlego da vida, é o pneuma, é o espírito, é o que dá vida, ele volta para Deus, o que sobra? Nada. Então a gente diz, está dormindo. Jesus falou, não, Lázaro dorme. Lázaro, sono igual à morte. Quando o Senhor vier, ele vai ressuscitar, vai acordar a todos. Então quem é que fala numa sessão, num momento em que a gente busca entidades espirituais? Quem é que fala? Bom, vou deixar para você responder. Quem é que fala? Só tem 2 poderes, o bem e o mal. Deus não faz isso. Quem é que fala? O outro poder. Isso é muito sério. Estou respeitando você, suas crenças, mas cuidado com isso. Cuidado, que só tem um Deus. Tudo aquilo que a gente chama de Deus vai se dobrar. E um dia a Bíblia diz assim, todo joelho se dobrará. Todo mundo que se achava vai se dobrar diante de Deus. Porque Ele é o Criador. Pegue a vida desses camaradas aí, dessas religiões grandes aí, ou orientais, ocidentais, não importa. Pegue a vida dessas pessoas. Não está condizente à palavra de Deus. Não devemos adorar ninguém. Ninguém deve ser adorado. Então, chegar à conclusão. Vai lá, vamos ver o mapinha aqui de novo. Sai de Siló, vai para Ebenezer. Perdem a batalha. Passam por 2 cidades para chegar até Asdod. Em Asdod é uma confusão. O deus Dagon cai, devia ser o maior templo, porque era a maior cidade.
o Deus cai, eles colocam no lugar. Outro dia de madrugada ele cai, quebra a cabeça e os braços, as mãos. Mas na posição de estar adorando a arca. O que vamos fazer? Além disso, tumores. Além disso, tumores. Peste. Tá, vamos para outra cidade, vamos mandar para Gate. Lá não teve, Dagon caiu, nada mais teve, e a peste também, os tumores. Vamos mandar para Ecrom. Mesma coisa. E o que é que nós devemos fazer? Devolvei a arca ao Deus de Israel, do Deus de Israel, e torne para o seu lugar para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia um terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Foi longe, foi longe. As pessoas até pediram para Deus tirar isso deles. Não há outro Deus. Tudo aquilo que a gente coloca diante de Deus como nosso Deus é inferior. É inferior. É criado pela nossa mente, impulsionado pelo mal, ou é do mal. Então, esse negócio de ter medo de fantasma, ter medo de entidades, não são as pessoas que aparecem. Isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Lá para frente aqui, Saul, que foi o primeiro rei, vai buscar uma feiticeira. Vai fazer ali um esquemazinho. E a gente vai dar uma olhada nessa história aqui. Mas os filisteus ficaram desesperados, porque nada se igualava ao Deus Jeová. Qual é o valor que você e eu damos ao Deus Jeová? Ele é o primeiro em nossa vida? Você não precisa fazer um altar para dizer que ele é o primeiro. Porque o altar que a gente tem que fazer, onde é? O apóstolo Paulo chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo, que é Deus. Uma coisa, Deus, um na essência, função diferente, mas um na essência, em todo sentido. Nós somos o templo, Deus tem que viver aqui dentro. E para Deus viver em nosso coração, presta bem atenção, para Deus viver em nosso coração, a gente tem que tirar aquilo que ocupa o lugar, o primeiro lugar. O primeiro lugar é do Senhor. Porque se ele não for do Senhor, ele não poderá fazer nada em sua vida. Se você der primazia ao Senhor, você vai ouvi-lo. Mas se você o coloca em segundo plano, você não vai ouvi-lo. Ninguém se interessa pelo segundo, só pelo primeiro. Por isso que é o convite constante de Deus. Quero entrar no seu coração, quero dirigir sua vida. Tira os deuses que estão aí. Porque nenhum Deus vai conseguir sobreviver na presença do Deus Jeová. Porque esses deuses não existem. São fruto da imaginação e da motivação do inimigo. Nós temos que estar bem alerta, não é? Em relação a este assunto. Bom, é um capítulo curto, mas tem aí uma porção de lições para a gente aprender, pensar, desenvolver, e eu queria orar com você nesse momento. Pai querido, queremos pedir que o Senhor tire do nosso coração tudo aquilo que está atrapalhando a nossa relação contigo, tudo aquilo que está tomando o primeiro lugar, porque este aí é o nosso Deus, esse é o nosso amuleto, este aí é quem servimos de fato. Mas nós queremos servir ao Senhor, queremos despojar nosso coração totalmente, porque só existe o poder do bem vitorioso. O do mal, que é o diabo, é o segundo poder, podemos dizer assim, mas é derrotado e vai ser um dia completamente destruído. Que possamos acreditar na Tua palavra e vivê-la em nome de Cristo. Amém. Muito bem, você pode passar para os seus amigos esse programa através do YouTube, lá no nosso link, tá bom? Você tem o canal Reavivados por Sua Palavra NT, esse é o nosso canal no YouTube, que você pode baixar qualquer capítulo da Bíblia, tem alguns gravados mais de uma vez, e enviar para os seus amigos. Então, fique esperando a sua mensagem lá no YouTube, ore,
por nós, estaremos orando por você e até o próximo programa. Eu espero.